Olá, alunos! Muito bem, voltamos para o nosso último bloco, aula 4, e nós vamos então agora falar do assunto mais delicado até aqui tratado, que é o sofrimento e as recompensas. Resolvi colocar juntos, vai ficar um pouco mais extenso, mas resolvi colocá-los juntos porque a gente precisa de um consolo depois dessa questão pesada que é o sofrimento na obra de Deus. Então eu já disse anteriormente que o sofrimento não é uma coisa que você deva pensar em primeiro plano quando se trata de fazer a obra de Deus. Por que não? Porque estes são estereótipos que as pessoas têm criado para fazer você desistir, pessoas influenciadas pelo diabo. No entanto, nós não devemos também subestimar os males que existem na obra e que nós temos que enfrentar. Então, nessa aula, eu vou falar sobre eles e depois, partindo já para as questões de conclusão, lembrar das recompensas que nós temos. Então, o nosso primeiro título aqui já é Peregrinação e Solidão. E aí eu trouxe de novo vários exemplos, como eu fiz lá no começo. Existe uma coisa que eu observei ao juntar esse material que nos assemelha muito ao trabalho pastoril, né, de animais. O pastor de ovelhas, o pastor de gado no campo. E aí eu trouxe esses exemplos aqui para vocês pensarem comigo. Abel, agredido pelo irmão, obviamente sozinho, né? O pai e a mãe eram os únicos habitantes que existiam na época, não ia deixar que isso acontecesse. E aí a narrativa diz que Caim chamou Abel para ir ao campo e ali ele o atacou. Se achava sós e o atacou. E a gente sabe que o Abel ele é pastor de ovelhas. Parece pouco relevante, mas eu acrescentei aqui para você entender a semelhança dessa solidão. O Abrão, né, antes de ter trocado o seu nome, ele é chamado para uma terra desconhecida. Ele vai deixar a cidade, a cultura, a religião, tudo que ele tem ali, vai deixar a parentela dele também e vai para uma cidade, aliás, para uma terra que ele não faz ideia como é por lá, como são as coisas. E isso é também solidão. Você tem o caso de Raquel, que cuidava das ovelhas do pai. Jacó a encontra no poço, onde davam água para as ovelhas. Você encontra o próprio Jacó depois, deixando os pais, lá que ele vai encontrar a Raquel. Mas antes disso, ele deixa os pais e vai embora sozinho. É uma viagem solitária, é uma viagem de fuga e é uma viagem que ele não sabe no que vai resultar e, principalmente, como será o seu retorno ou sequer se esse retorno vai acontecer. Depois você conhece a história que ele se casa, né, depois de ter trabalhado 14 anos, ele é designado como pastor de ovelhas do seu sogro. E aí parece que vai ficar tudo bem daqui para frente. Só que a primeira coisa que o sogro faz é afastá-lo da família, dos irmãos, dos cunhados e do próprio sogro. Jacó ele vai viver afastado de praticamente de tudo e de todos, por aquela questão de que as ovelhas não deveriam se misturar, os rebanhos dele não deveriam se misturar com os outros rebanhos. Então é de novo uma vida, apesar de casado, tendo filhos já, mas é uma vida isolada da sociedade, né? Ele, a esposa e os filhos. Você tem os filhos de Jacó, posteriormente, que se tornam também pastores de ovelhas, e há um episódio, justo onde eles vendem José. José está procurando por eles, vagando pelo campo. Ele vai para uma região e lá ele não encontra um outro homem que diz para eles, olha, ele foi para tal e tal região. José foi lá e só se encontrou. Então, como eram pastos, não eram cultivos como hoje em dia, eram pastos naturais mesmo, então uma época eles estavam em um lugar, outra época eles estavam em outras e assim por diante. Então era uma vida de peregrinação, literalmente, e de solidão muitas vezes. Aí a gente tem o Moisés. Esse então nem se fala. Quando Deus o encontra lá
Aqui no slide está ele pastoreia o sogro, né? Ignorem aí. Moisés ouve Deus enquanto pastoreia os rebanhos do sogro. Então, é uma vida solitária também, né? E Deus vai ali onde ele está chamá-lo para a sua vocação de libertar Israel. E o Davi, né? Que ainda é um menino, como muitos dizem, é muito novo e tem que enfrentar urso e leão ao cuidar dos rebanhos da família, né? Com toda a valentia que ele tem. Então, isso é uma vida, me diga, se não é uma vida de solidão, uma vida de perigos, uma vida de muito trabalho, trabalho pesado, trabalho árduo, trabalho de risco, né? Não tinha armas de fogo como se tem hoje em dia para se proteger, não tinha muralhas, cercados como se tem hoje em dia, então eles iam mesmo quase que no pulso enfrentar os predadores desses animais, desses rebanhos, e eles tinham que fazer isso às vezes sozinhos ou em um pequeno grupo de pastores. E eu coloquei isso aqui para a gente pensar, porque a nossa vida pastoral ela tem muitas semelhanças com isso. E aí eu trouxe exemplos do próprio Senhor Jesus Cristo. Pensa comigo aqui, já em Mateus 4, ali diz que quando ele foi evangelizado, quando ele foi batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito. Ali ele jejua por 40 dias e depois ele é tentado por Satanás e só depois que ele vence as tentações é que os anjos de Deus chegam e o servem. Mais adiante você vai ler em Marcos 1,15 que ele saiu para orar sozinho, muito cedo, ainda escuro, e isso não foi a única vez. Diversas vezes nos evangelhos nós vamos encontrar Jesus indo orar no monte. Às vezes ele despedia ali a multidão no entardecer, dizia aos discípulos, olha, vocês vão agora para tal e tal lugar, e ele ia orar sozinho, como no caso da tempestade lá, depois eles se encontraram já no meio do mar. Seus apóstolos também não conseguiram orar com ele no momento mais difícil. Lembra lá no Getsêmani, quando ele suou gotas de sangue? E aí ele dizia, olha, fiquem aqui. Pegou 3, foi mais adiante, foi orar ali. Ele disse que ele agonizava, ele suava essas gotas de sangue. E foi quando ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Essa é uma frase que mexe muito comigo quando o assunto é pastoral, porque há momentos, né? Há momentos realmente difíceis onde a oração de Jesus, naquele momento, mesmo sendo ele o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o único e suficiente para carregar aquele peso do pecado, ele vai dizer ainda naquele instante, se possível, passa de mim este cálice. E o Pai calou-se, né? O Pai não disse que passaria nem que não passaria, o Pai não estronda, né? Não fala lá no céu, o meu filho amado, como disse no batismo, o Pai não responde, como disse lá na transfiguração, não, simplesmente está escuro, está o clima pesadíssimo, há uma opressão sobrenatural ali e os seus discípulos não conseguem orar. O monte está literalmente debaixo de trevas e os discípulos não têm forças para levantar as mãos, para ficarem de joelhos, para orarem. Eles só querem dormir. E a vida pastoral, queridos, às vezes, há dias que parece que nós estamos lá naquele jardim, naquele momento, onde assim uma opressão vem. E se você não tiver ao longo da sua vida se preparado, não tiver uma mente de fato, a mente de Cristo, é nestas horas que a pessoa larga o cálice. Não vai nem orar a Deus para Deus passar só se for possível. Não, ele vai abandonar o trabalho. E nesse momento, os discípulos não tiveram forças, não tiveram pique para continuar com Jesus. E ele teve que orar sozinho. A história também nos dá conta de que ele foi traído por um desses discípulos. Na mesma noite foi negado pelo outro, né, o apóstolo Pedro, e abandonado
pelos demais. Todo mundo, no final das contas, todo mundo fugiu e ele foi levado preso ali naquele instante. O que isso nos ensina? Se o Filho de Deus passou por tudo isso, o que passarão os servos do Filho de Deus? Os ungidos enfrentam estas coisas. Me espanta muito hoje ver a quantidade de obreiros ou pseudo-obreiros, eu não sei se eu posso chamar essas pessoas de obreiros, mas me espanta a quantidade de pessoas que se dizem ungidas, se dizem vocacionadas, que querem uma vaga no campo missionário, mas que não creem ou não leem a Bíblia Sagrada para entender que isso faz parte da vida cristã. Não é só do pastor, não é só da missionária, não é só de quem prega a palavra, é o crente. A vida do crente é uma vida que tem sofrimento. E isso não é porque nós estamos servindo a Deus. Deus nos coloca uma penitência porque nós estamos lhe servindo. Não, é por causa do maligno. O maligno quer que você seja oprimido, que você se revolte contra Deus e que você abandone a obra de Deus. Então, quando nós vemos no slide anterior, a solidão destas pessoas, mas eram servos de Deus fiéis. Quando você vê na pessoa de Cristo, o ungido, o Messias, passando por tudo isso, a pergunta é: por que nós não deveríamos passar? Por que não podemos suportar isso? Um privilégio daqueles que eu falei na primeira aula, por que nós abrimos mão dele? Por que nós desistimos dele? Então me espanta ver as pessoas largando a obra na primeira dificuldade, no primeiro conflito, na primeira humilhação, no primeiro constrangimento. Então a pessoa, ela não entendeu que a palavra de Deus é uma verdade absoluta e muito séria. Então quando Jesus disse que o que fizeram com ele e que basta que o servo seja como o seu senhor, não é uma frase de jornal, de opinião, de fofoca de uma revista. Não, é uma palavra poderosa da boca de Deus para advertir os crentes que eles têm que estar preparados. Basta que o servo seja como seu senhor. E o que foi que aconteceu? Foi tentado por Satanás, orava sozinho, foi abandonado pelos seus apóstolos, foi traído, foi negado, e eu quero reconhecimento. Eu quero aceitação. Eu quero aplauso. E eu não sou bíblico, então, porque o bíblico é outra coisa. E isso tem que ser deixado para trás. Porque se vocês não deixarem isso, não entenderem isso, não adianta nada estar aqui uma semana tentando aprender alguma coisa. Para quê? Para na primeira oportunidade você envergonhar o nome de Jesus? Constranger o ministério e os crentes? Causar mais males à igreja para onde você for designado? Causar mais males do que bem a uma congregação? Não. Não. Largue agora, enquanto há tempo, enquanto só você está se perdendo, antes que outros se percam. Então, a vida de um ministro do Evangelho que realmente entendeu é uma vida solitária. Se você não
aguenta isso, você tem duas opções. E é melhor que você decida logo. Paulo fala disso. Vamos lá. 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Com a palavra, o apóstolo Paulo. Quantas prisões, quantos açoites, quantos naufrágios, mas foi até o fim. Então a gente acha bonito o poder de Paulo, a gente acha bonito Paulo ter sido arrebatado, a gente acha bonito Paulo ser um pregador eloquente, a gente acha bonito tantas coisas, mas a gente não acha bonito as cicatrizes nas costas de Paulo, daquelas chicotadas que ele levou. Não. Então, você tem uma jornada de solidão e lágrimas. A perseguição, que dispensa comentários da vida que os servos de Deus têm. As lutas interiores. Ah, meu amigo, você que está aqui assistindo essa aula e acha que tem lutas, bem-vindo ao grupo dos que lutam todos os dias. Todos os dias. Mas em todas estas coisas são mais do que vencedores. As perguntas, elas vêm. Porque é a carne contra o espírito. É bíblico. Alegre-se. O evangelista Mateus escreveu sobre essas tentações, aliás, sobre as perseguições nas bem-aventuranças, lá no capítulo 5. Mas Tiago vai dizer que eu devo me alegrar, porque depois de vencer, virá a coroa. Lutas interiores. Davi vai dizer que o inimigo dele, o que levanta o calcanhar, é o que come no prato com ele. Aí a pessoa tem alguém que sai da igreja falando mal e caluniando, o sujeito não aguenta, quer ir lá dar uns tapas na pessoa. Ou então um grupo na igreja se levanta contra o sujeito e aí ele fala, a igreja não me reconhece, é um grupo, quer excluir o grupo todo da igreja. Não é assim não. Não é assim. Você vai se responsabilizar por essas almas que você está excluindo? Quem foi que pagou o preço por elas? Você consegue reembolsá-lo? Chega lá no céu e fala, Jesus, olha, aquelas lá eu mandei para o inferno, mas eu vou reembolsar o Senhor, viu? Eu pago o preço por elas. Não vai. Aí tem as afrontas de Satanás. Aí você passa na rua, como já aconteceu comigo, o drogado olhar para mim e dizer, você é um pastor de... completou a palavra lá que eu não vou dizer aqui. Ah, drogado. Eu vou lá tirar satisfação com ele? Envolvido com crime organizado? Ou não? Eu vou seguir minha vida. Aí você tem aquele bêbado que entra na porta da igreja, chega na porta da igreja e quer atrapalhar o culto. Você tem o outro que liga um funk, sabendo que é hora do culto, sabendo que os irmãos estão se reunindo ali uma vez por semana, mas ele não está nem aí. Tem o filho do crente que liga o carro de som ali. Satanás vai sempre tentar a sua vida. Vai sempre tentar seus filhos. Vai sempre tentar sua esposa, seu esposo. E você tem que entender que isso é parte da luta. Não adianta você viver
numa ilusão de que você vai orar e chorar por uma semana e depois o resto da vida vai ser feliz. Não, você pode daqui a uma semana vencer essa luta, essa batalha. Mas a guerra continua. Enquanto você não entrar nos portões celestiais, vai continuar. Então você quer ser obreiro, quer ser obreira? Meu amigo, tenha certeza disso. Não é contra o político que você está lutando, não. Não é contra o candidato A ou B, não. É contra o diabo e os demônios dele. Ele não cessa, ele não se cansa, o inferno não se enche. Ele quer que você vá para lá. Ele quer que você ajude ele a levar pessoas para lá. E aí, você não ajuda a levar para o céu, mas ajuda a levar para o inferno? Então, tem as contradições do rebanho. Eu já citei aí o caso do grupo que às vezes dentro da igreja se levanta contra você, contra a sua pregação, contra a sua família. Olha a dor, onde é que vai apertar. Você está bem, está vendo tudo bem. De repente o grupo se levanta contra a tua família, tua esposa, teus filhos. E aí? Eu não aguento. E tem a reprovação da parte de Deus. Essa é a pior parte. Como assim? Deus reprova quando eu estou fazendo a obra? Você está fazendo certo? Não, mas quando está fazendo o contrário, sim. Paulo disse que queria ir para um lado, disse que o Espírito nos privou disso. Várias vezes. Então, às vezes, você está empolgado com uma obra, você está empolgado com um projeto, você está empolgado com alguma coisa e Deus diz, não, isso não. Dessa maneira, não. Então, você quer permanecer na igreja, você está... Eu amo esse povo, meu lugar é aqui. E Deus disse, não, já chegou o seu tempo aqui, agora você vai para outra. As contradições e a reprovação de Deus. Nossas obras podem ser totalmente reprováveis se não estiver na direção dele. Então, convém o quê? Ser espiritual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então, quem é espiritual sabe onde encontrar alívio. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então você está cansado, está cansada, você está sobrecarregado, é no altar, é na casa de Deus. Aquilo que você prega todo culto para os crentes, sabe? Aquilo que você fala para o desviado toda vez que o encontra, aquilo que você manda mensagem para as pessoas, pois é para você também, é para mim também, para nós. Descanso só no Senhor. Então, o ministério pastoral é, portanto, uma vida de peregrinação, solidão e dores, mas é também uma vida de esperança e consolo na doce companhia de Jesus. Aleluia! Então, quem é espiritual sabe que há somente o que suou gotas de sangue e mesmo é o mesmo que foi levantado na cruz. Lê Isaías 53, tá bom? Eu citei só um versículo aqui, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados, e é nele que encontramos cura e paz. Esse último trechinho aqui não é parte do versículo, não, foi eu que escrevi. É nele que encontramos cura, paz e fidelidade. Então, ao invés de correr para os status das redes sociais, corre para o Senhor, porque é nele que você vai encontrar esse descanso. E aí vem, então, as recompensas. Claro que vem. Então, 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo de novo, olha só. Versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia. Pensa aí no caso dos apóstolos que foram decapitados, dos apóstolos que foram atravessados com flechas, no caso dos apóstolos que foram torturados, né, martirizados, o Estevão, os que foram mortos, tantos cristãos no Coliseu, todos eles ressuscitarão por Jesus e ele apresentará cada um ao Pai e uns aos outros. Então, começa por aí a nossa recompensa. Nós não vamos morrer e ser esquecidos. Não estaremos perdendo a nossa vida, estaremos ganhando para a glória de Deus. No versículo 16 eu ressalto aí em amarelo, por isso não desfalecemos. Por quê? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então o apóstolo Paulo cantando com Silas, lá naquela prisão, as feridas, presos as mãos, os pés, mas o interior dele estava feliz, satisfeito pelo trabalho que ele tinha feito. E isto é um outro grande motivo que mantém você nos trilhos, é ter certeza de que você deu o seu melhor, porque quando você dá o seu melhor tem resultado, e quando você vê o resultado, você se sente satisfeito por isso. Voltará com seus molhos, cantando, sorrindo, se alegrando. Então, em verde, ele diz, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha que coisa extraordinária, jovens. Olha que coisa extraordinária, senhoras e senhores. A tribulação que nós passamos é momentânea, mas o que ela produz é eterno, glorioso e excelente. Então você quer colocar na balança isso? Você quer mesmo comparar? Não faça isso. Não faça isso porque você vai perder. E vai perder tudo. Não é pouco não, você vai perder tudo. E por último diz, porque os que veem, as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então você vai ver seu namorado, sua namorada, seus filhos, pai, mãe, tudo aqui. Pedro perguntou lá na outra aula, Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Ele disse, quem deixar tudo isso, ganhará muitas vezes mais na eternidade. Então, sabendo, o sofrimento é algo que atinge todos os crentes, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5,9, nós conhecemos muito bem esse texto, acredito que vocês conhecem muito bem esse texto. Então, não é só para o apóstolo, é para os crentes em geral. Mas já que os crentes, a maioria, não se sentem tão firmes assim, pelo menos os pastores, os obreiros, os líderes, quem está à frente, precisa ter esta certeza. Não está sofrendo sozinho. Tem muita gente sofrendo no mundo. Então os apóstolos ficaram firmes em sua vocação. Todavia isso só era possível porque a perspectiva destes homens de Deus não estava neste mundo, nem nas coisas que ele oferece. Voltando aí a Filipenses 3,14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa fantástica. Tem um irmão aqui na igreja que ele vive citando esse versículo. E assim, pode ser que um ou outro ache isso repetitivo, mas eu acho isso sensacional, porque foi este foco, como diz aí na última frase. Quem milita em busca de popularidade terrena e bens materiais jamais desfrutará do prêmio que Deus tem preparado para os seus servos. Então, olhar para o prêmio mantém o obreiro focado na sua missão. A busca por esse prêmio forjará o mais vil pecador em um ceifeiro ideal e comprometido com a obra de Deus. Por ele, os apóstolos e pais da igreja entregaram seu sangue, os reformadores deram suas vidas. Nós também devemos lutar até que possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É isso, meus queridos, é isso que o candidato ao episcopado, aquele que quer ser obreiro, que quer ser obreira, tem que ter em mente.
eu quero só dar aula na escola dominical, eu quero só consolidar, eu não quero ir não. Eu vou contribuir. Mas todo mundo contribuir, quem irá? Contribuir é bom, é importante, mas quem irá? A gente precisa de pessoas para ir. As contribuições virão. Então, faça essa atividadezinha básica aqui e pense antes de terminar esta etapa. Por que você está fazendo esta etapa? Que tipo de obreiro você é ou virá a ser daqui para frente? Aqui você vai ler 2 Coríntios 4, já é o mesmo texto que já foi lido anteriormente, e vai responder: como este texto pode ajudar obreiros que estejam desanimados na obra de Deus? Escreva aí de 5 a 10 linhas e envia da mesma maneira das outras, tá bom? Vamos partir para a conclusão. O chamado ministerial é uma vocação definitiva e irrevogável. Não há nada que possa separá-los do amor de Deus e desta obra. Já falei isso mais de uma vez nas outras aulas e é isso que você precisa ter em mente. É definitivo, é irrevogável e jamais você poderá ser separado disso, a não ser que você mesmo pise na bola. Segundo, concluímos que o trabalho pastoral é também uma ocupação vitalícia, não há volta para aquele que pôs a mão no arado, a menos que esteja olhando para trás. E 3, a vida do vocacionado é polivalente, precisará se encontrar tempo para as coisas deste mundo que cooperem para o bom andamento da sua vida social e o meio em que vive com sua família. Lê novamente o texto da apostila e foca nessa questão polivalente aqui, porque ficou parecendo ali que, além de ser pastor, eu posso fazer um monte de coisas, e de fato posso. Agora, por que você vai, por exemplo, dividir o seu trabalho entre ser pastor e ser, por exemplo, vendedor de CD secular pirata? Que coerência tem isso com o reino de Deus? O que isso agrega ao reino de Deus? Então, se você vai fazer alguma outra coisa, tem que ser alguma coisa ligada ao reino, que acrescente ao reino. Então, escreve um livro, revende Bíblias, faz alguma coisa que não vai tirar você do seu trabalho, pelo contrário, vai acrescentar mais ao teu trabalho. 4. Concluímos que a vida e a obra ministerial, apesar dos sofrimentos, é uma vida de esperança, consolo e recompensas eternas. Eu estou quase 20 anos nisso. Há quase 20 anos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Trocar de profissão? Não. Mudar vocação? Para quê? Vocação não se muda. É para sempre. Vimos lá nos pontos anteriores. Eu espero um dia chegar lá no céu e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estarem lá, né? Aquele trono maravilhoso. E eu espero ouvir de Cristo que eu fiz alguma coisa e que eu vou receber algum galardão por ter feito isso, para a glória e louvor dele. Esta é a minha recompensa. Então, meus queridos e queridas, eu agradeço a paciência de vocês até aqui e tenho uma atividadezinha final aqui para vocês, que essa sim é a avaliação. É uma dissertação, você vai escrever uma dissertação sobre o tema abordado, vocação, vida e trabalho pastoral. Escreva com suas próprias palavras, crie o seu próprio título, não vai repetir lá vocação, vida e trabalho pastoral. Uma lauda digitada, uma lauda é uma folha assim, ó. Se você for fazer digitado, eu quero uma página dessa conforme as normas da ABNT. Isso é ambiente acadêmico, você está numa faculdade, então nada de folha rasgada ao meio, tá bom? Então, uma lauda completa conforme normas da ABNT. Se você for fazer escrito no seu caderno, aí tem que ser 2 folhas, né, querido? 2 folhas manuscrito, porque ocupa mais espaço. Vocês entenderam? Manda da mesma maneira, ou para o meu e-mail, ou fotografia para
pareceu velho agora, né? Ou fotografia para o WhatsApp, esse número que está aparecendo aí para vocês, tá bom? Até segunda-feira, porque eu tenho que corrigir tudo isso e enviar para a coordenação, porque quarta-feira encerra a etapa e tchau. Quem não fez, fica sem nota. Então manda o material, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece de identificar o seu trabalho e um abraço a todos, que o Senhor abençoe, enriqueça e construa em cada um de vocês o obreiro ideal que a obra precisa. Você quer a apostila? Você deve ter recebido impressa, mas ela também estará disponível em PDF e os slides também eu vou disponibilizar em PDF. Vocês podem solicitar para a coordenação, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos e a graça do Senhor.